Olá, eu sou Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa videoaula eu vou falar novamente sobre o Report Viewer, né, e vou mostrar como gerar um relatório e um gráfico, e eu vou usar objetos, não vou trabalhar com um banco de dados, não vou usar um banco de dados. Né? Então, como eu já abordei em outra videoaula, né, o Report Viewer ele é um componente para a geração de relatórios na plataforma .NET. E ele está disponível para download gratuito, né? E se você quiser saber como baixar, como instalar, que eu não vou entrar em detalhes aqui, você pode acompanhar a minha videoaula publicada aqui, ó, na 1º de setembro de 2014, usando o Report Viewer no Visual Studio. Essa videoaula está na seção vídeo, tá? Vídeos do macorati.net, ok? E se você quiser detalhes também para como instalar o Report Viewer no Visual Studio 2003, eu tenho um artigo aqui na seção Report Viewer, tá? Report Viewer instalando o Visual Studio, tá? Porque nessa videoaula eu vou entrar direto no assunto da geração do relatório. Então, apenas para dar um apanhado geral, tá? O Report Viewer ele funciona no Visual Studio 2013 Professional ou superior, ou na versão do Visual Studio, a versão Community, que é a versão que eu vou estar usando nessa videoaula. Então você tem que ter instalado, você tem que estar utilizando o Visual Studio Professional Superior ou a versão Community, que é a versão que eu estou usando, que eu vou utilizar nessa videoaula, o SQL Server Express, né? O Report Builder, que é um componente do SQL Server que vai gerar um relatório, e o Report Viewer Runtime, que é usado para exibir o relatório, ok? Basicamente, o funcionamento, bem resumidamente, é assim: você vai trabalhar com uma fonte de dados, vai gerar um dataset, e vai, através do dataset, criar o seu relatório usando o Report Builder. E ele vai ser visualizado aqui no Report Viewer. Isso pode ser feito numa aplicação Windows Forms, do ASP.NET, da PF, Console, pode gerar um PDF, um Word, um Excel, uma imagem. E nessa videoaula eu vou trabalhar com uma aplicação Windows Forms na linguagem do .NET, e aqui a minha fonte de dados vai ser objetos. Tá? Então, quando você trabalha com objetos, você intuitivamente significa que você pode trabalhar com entidades, né? E aí você depreende que você pode usar o Entity Framework, o Link to SQL, né? Além dos objetos Dataset, Datatable, ok? Então, eu vou iniciar aqui o meu Visual Studio Community, né? E vou criar um novo projeto. A versão Community ele é equivalente à versão Professional e ela é gratuita. Tá? Para desenvolvedores independentes, professores, né? Hobbyistas, mas ela tem todos os recursos da versão Professional. Tá? Então, a versão Professional deve estar custando 700, 800, até R$1.000, dependendo. Né? Então você tem aqui na sua disposição uma versão do Visual Studio com recursos da Professional que você pode realmente trabalhar com grande parte dos recursos do Visual Studio. Então vamos criar um novo projeto aqui no Start New Project, e eu vou escolher a linguagem Visual Basic, uma aplicação Windows Forms, e aqui ó, eu vou chamar Report Viewer Gráfico Relatório 1. Tá? Que é um nome que eu estou dando para a minha solução aqui, um nome aqui você pode ficar à vontade. Então, ele vai me gerar uma solução. Então, a primeira coisa que eu tenho aqui é um formulário. É aqui que eu vou exibir o meu relatório. Tá? Para exibir o relatório, eu uso o Report Viewer, né? O runtime do Report Viewer. Tá? E para criar o relatório eu uso o Report Builder. Por isso que eu tenho que instalar as duas ferramentas. Então, eu vou, já aproveitando aqui, vou na Toolbox, né? E você tem aqui a guia Reporting, né? Quando você instala o Report Builder e o Report Viewer, você vai ter acesso a essa guia e ao componente Report Viewer. Eu vou arrastar ele no meu formulário, basicamente, né? E é aqui que eu vou visualizar o meu relatório, tá? Vou abrir ele aqui. A única coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou dar um F4, ele vai me abrir a janela de propriedades do componente que está aberto, que é o Report Viewer, e eu vou mudar o nome dele. Em vez de Report Viewer 1, que é o padrão que ele gera quando você arrasta e solta no formulário, eu vou chamar ele de RPTV1, fica mais fácil de trabalhar, né?
com o nome. Bom, agora, deixa eu salvar aqui, né? Como eu disse, eu não vou usar uma fonte de dados, um banco de dados. Eu vou trabalhar com objetos em memória. Então, eu vou criar uma classe no menu Project Add Class. Essa classe eu vou chamar de estudante. E aqui eu vou definir nessa classe algumas propriedades, tá? Public Property, eu vou colocar aqui, ó, estudante ID, que vai ser o código do estudante. Vou aqui o nome do estudante, né? String. Vou definir aqui o nascimento, né? Que é date, time, e vou definir aqui nota, que é um inteiro, que vai representar a nota do estudante. Pronto. Aqui eu tenho definir uma classe. A partir dessa classe eu vou gerar um objeto e eu vou trabalhar com esse objeto. Então, do jeito que está aqui a minha classe, eu preciso fornecer dados para a minha classe. Então, eu vou criar uma outra classe, né? Na verdade, eu vou usar como um alimentador para a minha classe. Eu vou chamar essa classe de estudante repositório. Nessa classe, o que eu vou fazer? Eu vou criar um método aqui, ó, estático, shared, né? É um método estático, function, vai retornar uma lista de estudantes, ok? Então eu vou chamar aqui get estudantes e ele vai retornar uma lista estudante, certo? Pronto, tá aqui. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou usar a notação do Visual Basic para preencher aqui a minha classe, né? O meu objeto estudante, que vai ser gerado a partir da minha classe estudante, com dados. Então, para fazer isso, eu posso usar várias notações. Eu vou usar uma notação aqui, ó, vou criar uma lista, né? Como sendo do tipo de uma lista de estudantes, certo? E essa lista eu vou preenchê-la com informações, deixa eu arrastar aqui, né? De objetos de estudantes. Então eu tenho que criar objetos aqui, dar um new estudante, né? E preencher ele com informações. Então, olha, eu vou trabalhar assim para ficar mais fácil de visualizar. Então aqui, ó, eu tenho o estudante ID, que eu vou fornecer um valor para ele. Depois eu tenho o nome, tá? Depois eu tenho o nascimento, que aqui, ó, eu já vou ter que dar um convert to date time, e aqui eu vou colocar uma data, 13/7/85, certo? Então aqui faltou a nota, né? Agora eu vou dar a nota, vou colocar um 9 aqui, certo? Ou 90. Aqui tanto faz. Pronto. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada. Tudo ok. Esse é o último, né? Então, e aqui eu vou repetir o processo, tá? Vou vir aqui, new estudante with, certo? Então,
para ganhar tempo, eu vou pegar a lista que eu já tenho criada aqui e vou copiar e colar, tá? Porque na verdade o importante é você entender como eu fiz isso aqui. Isso aqui vai ser apenas uma repetição, tá? Então eu vou aproveitar, vou copiar e colar aqui, certo? A minha lista de estudantes, tá? Aqui. E aqui, ó, eu tenho que retornar a lista, né? Isso aqui é nota. Nota, opa, nota. Criei aqui 5 objetos estudantes, né? Preenchi com informações, ok? E deixa eu arrumar aqui para ficar mais visível. Retornei a minha lista, tá? Então, esse método aqui, getEstudantes, vai me retornar uma lista de objetos estudantes. E a partir desses objetos é que eu vou gerar o relatório, tá? Vou dar um build na solução para ver se tem algum erro. Pronto. Então, eu já posso iniciar, né? Deixa eu aqui na Solution Explorer. Então, ó, até agora eu tenho, ó, a classe estudante, né? Onde eu defini aqui a classe a partir de onde eu vou gerar os meus objetos. O meu estudante repositório que tem um método que vai retornar uma lista de objetos estudantes, e eu tenho o meu formulário onde eu vou exibir meu relatório. Então agora eu vou criar o relatório, tá? Eu vou usar o Report Builder, vou dar aqui Add New Item, vou aqui em Reporting, né? E vou clicar em Report. Aqui eu vou dar um nome para o meu relatório, eu vou colocar aqui, ó, Relatório Estudantes. Tá? Vou dar um Enter. Ó, note que ele já me abriu aqui, deixa eu recolher essa I aqui, tá, o componente, né? E aqui eu tenho os objetos com que eu vou trabalhar. A primeira coisa que eu vou fazer é, vou adicionar um dataset. Então, olha, ele já me abre a janela de assistente e me pergunta a partir de onde eu vou gerar o meu dataset. Eu vou colocar aqui em Object, tá? Vou dar um Next. E aqui eu vou selecionar qual que vai ser meu objeto, que vai ser a classe estudante, tá? Estudante repositório é apenas onde está o método onde eu vou gerar os objetos estudantes. Então vou dar um Finish. Ó, note que ele já definiu o nome aqui. Aqui eu vou chamar estudante DS, que é o nome do dataset. A fonte de dados, que é aqui o meu projeto, aonde eu tenho minha classe estudante, e ó, o dataset estudante. Aqui ele já definiu os campos que vai usar no meu relatório, que vieram da minha classe estudante, tá? Note que ele definiu, ó, System in 32, Date Time, String in 32, tudo correto. Eu vou dar um OK. Pronto. Agora aqui eu tenho o descritor aqui do Report Viewer, né, que eu vou utilizar para gerar o meu relatório e o meu gráfico. Então, ó, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou inserir uma tabela, né? E aqui, ó, vou colocar aqui, ó, o estudante, ID, o nome do estudante. Então, aqui eu vou ter que criar mais uma coluna. Eu clico aqui na última coluna do Insert Column à direita. Então, eu vou colocar o estudante, o nome, o nascimento dele e a nota. Certo? Aqui eu vou ajustar o tamanho, o nome um pouquinho maior, o nascimento, né? Aqui eu posso alterar, né, o header. Em vez de estudante ID, eu posso definir código de estudante, né? Aqui eu posso, se eu quiser alterar, colocar data de nascimento, né? E aqui eu posso fazer um outro ajuste também, ó. Por exemplo, eu clicando aqui no campo com o botão direito, opa, e eu vou no Text Box Properties, tá? Eu tenho aqui, ó, Number. Aqui vai ser exibido um date e eu vou formatar ele no formato dia, mês e ano com 4 posições, certo? Agora eu vou incluir aqui, ó, um header nesse relatório. Então ele criou aqui um header e aqui nesse header eu vou inserir um text box. Só para colocar o título do relatório. Aqui dentro eu vou colocar
relatório de estudantes com gráfico de notas, certo? Aqui eu vou ajustar. Aqui eu poderia aplicar efeitos de cor, tá? De fonte. Eu vou trazer esse aqui mais para perto aqui. Vou salvar. E agora, se eu quiser, deixa eu abrir a janela Solution Explorer, a janela de propriedade. Ó, vamos supor que eu vou selecionar essa linha aqui. Vou dar um F4. Ó. Se eu quiser alterar a cor de fundo aqui, ó, vou colocar uma back color. Pronto, fica mais bonitinho, né? Então aqui agora eu vou incluir um chart, né? Vou selecionar, note as opções que eu tenho aqui, ó, de coluna, de linha, né? De barras. Eu vou trabalhar com esse gráfico de colunas. Vou dar um OK. Note que ele já criou o componente aqui no meu relatório. Eu vou ajustar o tamanho dele. E agora eu vou vir aqui, olha. Vou precisar aqui do dataset, né? Deixa eu trazer um pouquinho mais para cá. Depois eu ajusto o tamanho, senão você não vai ver, né? Pronto. Então, ó, vou selecionar aqui. E aqui eu vou definir os valores que eu vou exibir no gráfico. Olha, eu vou aqui, os valores, eu vou trabalhar com as notas, né? E aqui vai ser os estudantes. Então aqui eu vou colocar o nome do estudante nos detalhes. Poderia ter colocado o código, né? Então eu tenho um relatório de notas para cada estudante, ok? Então aqui eu vou ajustar agora o tamanho um pouquinho maior, né? Eu vou aqui alterar o título do gráfico, ó. Vou colocar aqui, gráfico de notas, né? Aqui no eixo X eu vou colocar, se eu posso pressionar F4, posso colocar aqui, ó, notas. Ou posso digitar direto aqui, opa, direto aqui, ó, estudantes. Pronto. Então eu tenho um gráfico, um relatório onde eu vou exibir a relação de alunos e um gráfico de notas dos alunos, onde eu vou ter o nome dos alunos e as suas notas. Certo? Bom, estamos quase terminando. Então agora eu tenho que vir aqui na minha Solution Explorer e vou aqui no meu formulário onde eu vou exibir o gráfico, né? E aqui eu poderia, deixa eu dar um build aqui, né? Aqui eu poderia ter um menu, né, onde está lá relatório de estudantes. E no evento clique daquele menu eu abri o relatório. Aqui eu estou usando esse formulário, então eu vou fazer assim, ó. Quando eu carregar o formulário, eu podia colocar um botão aqui, né? Um botão. E no evento clique do botão definir o código. Mas eu vou usar no evento load. Então eu vou clicar 2 vezes no formulário, ele vai no evento load, ó, note que ele já me jogou aqui um código para o Report Viewer. Então o que eu vou fazer? Ó, note que até o presente momento você pode estar se perguntando de onde ele vai pegar os dados. É aqui no código que eu vou definir. Então, ó, eu vou definir aqui, ó, pegar a lista de estudantes. Como que ele vai pegar? Ó, ele vem aqui, RT, o meu componente, né? Eu vou definir aí local report. Não, aqui não. Aqui eu tenho que definir uma lista, né? Que é uma lista de estudantes. De estudante. E essa lista vai vir da onde? Vai vir lá do meu estudantes repositório get estudantes, tá? Que é o método que eu defini, certo? Então, obtive os objetos estudantes aqui na minha variável lista. E agora, eu vou aqui no meu componente, né? Local report,
no meu Data Sources e vou fazer o seguinte, vou dar um clear, vou limpar, né, todos os meus Data Sources. E agora eu vou fazer a vinculação. Então aqui no meu relatório, no meu componente Local Report, que eu estou trabalhando localmente, né? Então eu vou dar Report Embedded Recurse. E aqui, ó, eu tenho que definir aonde vai estar o meu relatório. Então, olha, para fazer isso eu tenho que informar a localização, ele está aqui, ó. Vou informar o nome do projeto, da solução, né? Então eu vou ter que colocar esse nome aqui, ponto, e o nome do meu relatório, que é Relatório Estudantes, que é o meu RDLC. E eu tenho que colocar a extensão, tá? O meu relatório ele está trabalhando com uma fonte embutida, um relatório local, tá? Então eu vinculei, tá, ao meu relatório que foi criado aqui, ó, certo? Basicamente é isso que eu estou fazendo. Vamos voltar para o código, eu não terminei. Bom, agora eu vou definir o dataset que eu vou utilizar, né? Eu vou colocar DS as new, aí eu vou colocar Microsoft Reporting, né? Windows Forms, Report, Data Source, e aqui, ó, eu tenho que informar o nome do meu dataset. Lembra que o nome eu dei Estudante DS, né? E esse dataset vai ser o que? A minha lista de objetos. Eu estou atribuindo a minha fonte, estou definindo a fonte de dados, né? Ó, esse lista está definido aqui. E esse Estudante DS, ele está aqui, ó. Aqui, ó. Certo? Vamos lá. Agora, eu tenho que... Eu defini a fonte de dados aqui, né? Agora eu vou definir a fonte de dados como sendo o meu dataset. Então, eu vou lá no meu componente, né? Local Report, que eu sempre estou trabalhando localmente. Data Sources. Vou dar um add e eu vou acrescentar aqui a minha fonte de dados o meu dataset, que vai ser a minha lista de objetos, certo? Aí eu venho aqui, ds value lista, atribuo o valor, né? E vou dar um rpt v1 local report e vou dar um refresh. Aqui eu estou limpando o relatório e aqui eu estou limpando o componente, certo? Então, basicamente, com esse código eu estou fazendo a vinculação do relatório que eu criei, né, com o meu Report Viewer, que vai exibir esse relatório. Então, para fazer isso, ele tem que saber aonde está a fonte de dados, né? Eu obtenho aqui uma lista de objetos, limpo o Data Source, defino aqui o caminho do relatório que eu vou utilizar, né? Que ele está na minha solução com esse nome, tá? Aí eu defino qual vai ser o meu dataset, que vai ser o objeto, a lista de objetos. Eu incluo esse dataset aqui, ó, na fonte de dados do Report View, atribuo o valor e dou um refresh no relatório. Então, vou dar um build, ver se não tem nenhum erro. Se eu executar, ele deve abrir o formulário e renderizar o relatório. Pronto. Tá? Tá aqui, ó.
O relatório de estudantes com gráfico de notas. Aqui eu tenho o relatório, código, nome, data de nascimento, nota que está formatada a data, né? E o gráfico, onde eu tenho as notas e os estudantes, onde eu estou exibindo o nome e os valores das notas. Ok? Tudo isso usando o Report View com objetos. Então era isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Até a próxima.